Olá, alunos de DPO. Hoje iniciaremos um outro método aí de solução para problemas DPO. Então nós viemos fazendo uma trajetória até agora, trabalhando com a solução gráfica. Aprendemos a solucionar um sistema de inequações, achar o conjunto de solução e no último encontro nós aprendemos a, dentro daquele conjunto de solução, procurar o melhor ponto para maximizar lucro, saindo para cima do conjunto de solução, ou para minimizar custos, descendo no conjunto de solução até achar o último ponto. Dessa forma a gente consegue então achar a solução para o problema e dessa forma também a gente consegue determinar qual o valor de x1 e x2 que vai proporcionar o melhor lucro ou o menor custo e, ao mesmo tempo, satisfazer as restrições. Hoje nós vamos iniciar um outro método de solução. Ele chama-se o método simplex. Tá? Então, eu postei aqui um PowerPoint onde tem o passo a passo de como soluciona um problema de pesquisa operacional, um problema de programação linear, utilizando o método simplex. E eu vou fazer junto com vocês o passo a passo. Eu vou utilizar o Excel, vocês podem fazer na mão, não tem problema, tá? Eu vou resolver passo a passo para nós acompanharmos os macetes, né? Na verdade, é um algoritmo onde você repete sempre a mesma forma de solução. Então, eu vou fazer um bem devagarzinho aqui para vocês irem acompanhando, tá? Eu fiz aqui no Excel porque é mais fácil para mim para gravar aí a aula. Bom, esse é o nosso problema. Nós temos uma função objetivo. Eu desejo maximizar o lucro, 3x1 mais 5x2, sujeito a 3 restrições técnicas e 2 restrições de não negatividade, certo? Então esse é o meu problema e nós vamos solucioná-lo utilizando o simplex. Primeiro passo, vamos lá. Primeiro passo. Nós vamos igualar a zero a função objetivo. Então esse é o nosso primeiro passo. Nós vamos igualar a zero a função objetivo. Como que eu faço isso? Muito simples. A função objetivo é z igual a 3x1 mais 5x2. Eu vou igualar tudo isso a zero. Para mim igualar a zero, eu passo 3x1 para o outro lado e 5x2 para o outro lado também. Então fica z menos. O 3x1 ele é positivo. Quando ele passa para o outro lado da equação, ele fica negativo. Então menos 3x1. Mesma coisa acontece com o 5. É positivo, passa para o outro lado, negativo. 5x2 igual a zero. Pronto. Primeiro passo eu já fiz. Eu igualei a zero a minha função objetivo. Se caso tivesse algum termo aqui que fosse negativo, ao passar para o outro lado, passa positivo. Segundo passo. Vou deixar uma linhazinha em branco. Segundo passo. Nós vamos colocar as restrições. Aliás, colocar as folgas. Colocar as folgas nas restrições. As folgas nas restrições. Na verdade, eu quero tirar o sinal de menor igual e substituir pela igualdade.
Vamos explicar para vocês o que é as folgas, tá? Vou pegar essa primeira restrição aqui. Vamos analisar. Vou fazer aqui do ladinho uma explicação. Eu estou dizendo que esse primeiro termo aqui da inequação, que 2x mais 4x2 é menor ou igual ao segundo termo, que é 10. Então, isso aqui, esse termo aqui é menor ou igual a 10. Vamos supor que ele tenha esse tamanho, tá? Vamos supor que ele seja esse cara aqui. Vou botar aqui um pretinho. Vamos supor que ele seja esse cara aqui, tá? E eu estou dizendo que ele é, vamos inserir o símbolo, que ele é menor ou igual a esse cara aqui. Então, esse cara aqui é maior que ele, certo? Então, vocês concordam. Esse aqui, vamos botar lá mais aqui para cima. Esse cara aqui seria o 2x1, 2x1 mais 4x2. E esse cara aqui seria o 10. Então, eu estou dizendo que 2x1 mais 4x2 é menor que 10. Então, 10 aqui está maior, né? Agora eu quero tirar esse cara aqui e botar a igualdade. Eu quero que seja igual. Para esse cara ser igual, eu tenho que acrescentar alguma coisa aqui, né? Para deixar ele do mesmo tamanho. Tá? Esse cara que eu acrescentei aqui vai deixar, então, esse termo aqui, agora ele é igual a esse, porque eu acrescentei algo aqui, ó, que tornou ele igual, tá? O que é esse cara que eu acrescentei? Eu chamo de folga, que eu não sei quanto vale. Eu sei que eu acrescentei um valor aqui que tornou esse primeiro membro igual ao segundo membro. Então, o 2x mais 4x2 ficou igual ao 10. Ó. Então, da mesma altura, tem o mesmo valor. Para isso, eu acrescentei esse cara aqui. Eu não sei quanto ele vale. Então, isso é acrescentar as folgas. É eu poder tirar o sinal de menor ou igual, que estava aqui antes, e colocar o igual. Para isso, eu tenho que acrescentar algo para deixar os dois iguais. Então, eu vou lá. A primeira restrição, 2x1 mais 4x2 mais a folga, que eu vou chamar de xf1, igual a 0. Agora eu posso retirar o menor ou igual e colocar a igualdade, porque eu acrescentei algo, uma folga, que tornou os dois iguais, certo? Vou fazer isso na segunda também. 6x1 mais x2 mais a segunda folga, xf2, igual a 0. Agora vou fazer a terceira restrição, x1 menos x2 mais xf3, a terceira folga, e tiro a inigualdade, a inequação, e transformo numa equação. Acrescento o sinal de igual.
Muito bem. Então eu tenho agora a função objetivo igual a zero, eu igualei a zero e já coloquei as folgas nas restrições e consegui transformá-las, colocando a folga, numa inequação para uma equação. Certo? Agora eu vou construir a tabela. Terceiro passo. É sempre igual ao algoritmo, tá? Construir a tabela. Para construir a tabela, é importante que o desenho da tabela seja sempre igual. Então, eu vou ensinar para vocês o desenho. O que tem na tabela? Vai ter sempre o Z, caneta maiúscula aqui, vai ter sempre o Z, e vai ter as variáveis x1, x2 e as folgas xf1, xf2, xf3 e uma constante, que é o b. Vai ter a linha da função objetivo, vai ter a linha da primeira restrição, a linha da segunda restrição e a linha da terceira restrição. Segunda restrição e a linha da terceira restrição. Então, a minha tabela vai ser composta, basicamente, eu vou botar isso aqui no centro, vou centralizar. O que pode variar na minha tabela? Quando eu tenho duas restrições, eu não vou ter essa última linha. Se eu tenho só duas restrições, eu não vou ter a terceira folga, vou ter uma coluna a menos. Agora, a coluna do Z, do X1, do X2 e a do B sempre vai ter. E em alguns problemas vai ter uma restrição, em alguns problemas vai ter duas, e no nosso caso aqui tem 3 restrições, então eu tenho que colocar 3 folgas, tá? Tá montado. Como que eu faço o desenho dela, da tabela? Eu faço sempre assim, ó. Se eu estiver fazendo à mão, com a caneta, eu tenho que desenhar igual esse formato de tabela, que ela vai ser importante na resolução do problema. Então, é uma coluna para o Z, uma coluna para o B, uma linha para a função objetivo e um retângulo central aqui no meio da tabela. Sempre vai ser dessa forma. Uma coluna para o Z, uma coluna para o B, uma linha para a função objetivo e a parte central da tabela para as restrições, um retângulo central. E agora eu vou preencher a minha tabela. Quanto vale o Z? Aqui, ó, nós já pegamos essa equação onde nós igualamos a função objetivo a zero. Tá? O Z vale 1. É como se tivesse 1 ali na frente. O que está na frente do x1? Menos 3. O que está na frente do x2? Menos 5. Tem folgas na função objetivo? Não tem folgas. Então, 0 para x1, 0 para x2, 0 para x3 e a constante é 0. Certo? Aqui eu me passei. As constantes aqui é 10, 20, 30. Tá? 10, 20 e 30. Certo? Então aqui o professor tinha esquecido de botar constante. Porque eu estou igualando com o 10, ó. 2x1 mais 4x2 igual a 10. Para ficar igual a 10, eu acrescento a folga x1. Aí eu posso tirar a inequação e colocar a igualdade. Muito bem. O terceiro passo está construído, construir a tabela.
Vamos preencher a tabela agora. Começamos já aqui, vou botar só centralizar os números, ficar mais bonitinho. A primeira restrição, tem Z na primeira restrição? Não. Ó, não tem Z. Então, é 0. x1, 2. x2, 4. xf1, tem, né? 1. xf2, não tem. xf3 também não tem. E a constante é 10. Segunda restrição, tem Z? Não, então é 0. x1 vale 6, x2 vale 1, xf1 não tem, xf2 tem, vale 1, xf3 não tem, e a constante é 20. Terceira restrição, tem Z? Não tem Z, Z é só na função objetivo. O x1 é 1 que está ali na frente, não aparece, mas é 1. O x2 é menos 1, não aparece, mas está ali o menos 1. xf1 não tem, xf2 não tem, xf3 tem, é 1 e a constante é 30. Muito bem, então já encontrei aí a minha tabela, montei a minha tabela. Tudo bem até agora? Eu igualei a função objetiva a 0, passei os termos para o outro lado, com o sinal trocado igualei a 0, coloquei as folgas nas restrições e tirei o sinal de menor ou igual e botei igual. Montei uma tabela com esses valores. Agora eu vou para o quarto passo. Eu vou achar encontrar a variável que entra e circular a coluna da mesma. Então, como que eu encontro a variável que entra e a coluna a qual ela pertence? Vou botar aqui, letra A. Eu vou olhar na função, olhar na parte central da tabela, na linha da função objetivo. Então, eu vou olhar na parte central da tabela, na linha da função objetivo. Tá? Essa é a linha da função objetivo e essa é a parte central da tabela. Deixa eu botar aqui, não é olhas, é olhar. Olhar na tabela, na parte central da tabela, na primeira linha que é da função objetivo. Vamos botar aqui letrinha B. A variável que entra será o maior, vou botar assim, ó, o número negativo de maior valor absoluto. Então, eu vou olhar aqui nessa parte, a parte central, na linha da função objetivo, e vou pegar o número negativo. Nesse caso, tem dois números negativos, tem o menos 3 e o menos 5. Eu vou escolher sempre o número negativo de menor valor absoluto. Então, a variável que entra é a x2, porque é onde está o número negativo de maior valor absoluto. Tá? E vou circular aqui a coluna, botar lá vermelhinho, vou circular a coluna da variável que entra. Certo? Então, esta é a coluna da variável que entra. A variável que entra vai ser a x2, porque nesta linha da função objetivo, aqui na parte central da minha tabela, eu vou escolher o valor negativo. Como tem 2, eu escolho o maior valor absoluto negativo. 5 em valor absoluto é maior que 3. Lembrando para vocês o que é valor absoluto. É o valor desconsiderando o sinal.
Então 5 é maior do que 3 se eu desconsiderar o sinal, certo? Agora eu vou, quinto passo, eu vou encontrar a minha linha pivô. Quinto passo, encontrar a linha pivô. Como que eu encontro a linha pivô? Como que eu encontro a linha pivô? Eu vou pegar os coeficientes e vou dividir pelos respectivos números da coluna que entra. Então, o 0 eu vou dividir por menos 5, o 10 por 4, o 20 por 1 e o 30 por menos 1. Tá? Como? Então, eu vou botar aqui, letra A. Dividir a constante B pelos respectivos coeficientes da coluna da variável que entra. Letra B, vou fazer mais um lembrete. A linha pivô só pode estar entre as restrições. Nunca será a função objetiva. Então, eu não preciso dividir a linha da função objetiva, tá? Certo? Letra C, eu escolho o menor valor positivo. Desprezo valores negativos. Até vou sublinhar aqui. Então, para encontrar a linha pivô, vai ser sempre o menor valor positivo. Vou botar aqui em negrito e vou sublinhar. Certo? Muito bem, então vamos fazer esse cálculo. Eu pego, então, a minha constante B das restrições, visto que a linha B aqui já me diz, ó, a linha pivô só pode estar entre as restrições. Então, eu pego 10 e divido pelos coeficientes respectivos da coluna que entra. Pego 10, divido por 4. Isso vai dar igual a, deixa eu fazer aqui na calculadora, 10 divide por 4, 2,5. O outro aqui, 20 divido por 1, igual a 20. 30 divido por menos 1, vai dar igual menos 30. Eu desprezo o valor negativo, negativo não serve, e escolho o menor valor positivo. Então, o menor valor positivo deu 2,5. 20 é maior, então o menor valor positivo deu 2,5. 2,5 refere-se à linha 10, ó, a primeira restrição. Então, esta aqui vai ser a minha linha pivô, certo? Agora eu vou encontrar no sexto passo, eu vou encontrar o elemento pivô.
Muito fácil. O elemento pivô, ele vai estar na intersecção entre a linha pivô, eu vou anotar aqui, letra A. O elemento pivô vai estar na intersecção da linha pivô com a coluna que entra, a coluna da variável que entra. Então, a intersecção da linha pivô com a coluna pivô tem o elemento pivô. Então eu vou inserir aqui um círculozinho aqui para nós colocarmos ali no elemento pivô. O elemento pivô vai estar aqui, ó. Certo? Então, o 4 é meu elemento pivô. Muito bem. Então, agora aqui eu já tenho. Essa aqui é linha pivô. Esta aqui, deixa eu inserir aqui uma setinha. Vou botar essa aqui. Essa aqui, então, é a coluna da variável que entra. E esse aqui é o meu elemento pivô. Muito bem, então já achei a linha pivô, já achei a coluna da variável que entra, a intersecção das duas é o meu elemento pivô. Lembrando, como encontrei a linha pivô? Eu dividi a constante das restrições, nunca a linha pivô vai ser função objetiva. Dividi as constantes das restrições pelos respectivos coeficientes da variável que entra. E escolhi o menor valor positivo. Esse aqui é negativo, eu já nem considero. Muito bem. Agora eu vou achar a nova linha pivô. Esse é o 7º passo. A nova linha pivô vai ser muito importante para nós encontrarmos as novas linhas. Encontrar a nova linha pivô, que eu vou chamar de NLP, nova linha pivô, certo? Então vamos lá, como que eu faço? Letra A, eu multiplico, eu divido a linha pivô pelo elemento pivô, certo? Só deixa eu acompanhar se é isso mesmo. Tenho quase certeza, mas é bom de conferir. Divido, né? Isso aí. Voltamos aqui então. Divido a linha pivô pelo elemento pivô. Vou copiar a linha pivô. É essa aqui. Vou fazer um Ctrl C. Para não precisar digitá-la de novo. Ctrl C. Ctrl V. Vou tirar as minhas bordinhas. Vou apagar esse cara aqui. Então tá aí a minha linha pivô.
Então eu pego a linha pivô e divido, não vai entrar aqui, vou botar 4, eu vou dividir por 4. Então eu pego a minha linha pivô e divido pelo elemento pivô. Qual é o meu elemento pivô? É a intersecção da coluna pivô com a linha pivô. Divido por 4. É bom, vocês podem fazer na calculadora ou pode já usar as fórmulas do Excel. O que eu quero fazer aqui? Quem não sabe usar a fórmula do Excel. Eu quero dividir isso por 4. Então eu pego, abro essa célula aqui, marco ela, boto o sinal de igual. Ele já reconhece que é uma fórmula, tá? Se eu não botar o sinal de igual, ele não reconhece. Eu marco, eu quero dividir esse cara aqui, boto o símbolo de divisão por 4, certo? E dou um Enter, 0, certo? Agora eu posso apenas pegar o X aqui, a cruzinha, e arrastar a fórmula. Ele já vai dividir todos esses caras aqui por 4. Vou centralizar, certo? Então eu já vou trabalhando com as fórmulas do Excel, que é importante aí para o próximo conteúdo, que vai ser o solver. Vou fazer de novo, vou apagar, vamos fazer junto. Eu quero dividir todos esses números, dividir por 4. Então eu venho aqui, abro essa célula aqui embaixo, cliquei na célula, vou no sinal de igual, marco essa célula aqui, divide por 4, Enter. Depois eu replico a fórmula, para todas as outras, certo? Então 10 divididos por 4 vai dar 2,5, 1 dividido por 4 vai dar 0,5, certo? Agora, esta linha aqui que originou dessa divisão é a minha nova linha pivô. Então essa é a nova linha pivô, que ela origina da onde? Ela origina da linha pivô antiga, a linha antiga dividida pelo elemento pivô, que é o 4, certo? Então já encontramos a nova linha pivô, que vai ser também a primeira linha, segunda, terceira e quarta. Ela casualmente vai ser a segunda nova linha da minha tabela. Então é nova linha pivô e também é a segunda nova linha, porque a linha pivô, neste exemplo, está na segunda linha da tabela. Então o sétimo passo foi, encontrei a nova linha pivô. Eu vou usar a nova linha pivô para calcular as outras novas linhas. Então o oitavo passo é encontrar as outras novas linhas. Como que eu faço? Vamos encontrar então a primeira nova linha, já que a segunda está pronta. A primeira nova linha. Como que eu faço? Letra A. Vou explicar direitinho aqui para vocês terem todo o passo a passo. Como que eu faço para encontrar a primeira nova linha? Eu pego a nova linha pivô e multiplico, não é mais divido agora, multiplico pelo coeficiente da variável que entra da primeira linha, trocando o sinal. Então, como eu faço para encontrar
a nova primeira linha. Vamos acompanhar. Eu pego a nova linha pivô, que é esse cara aqui. Então, eu vou fazer um Ctrl C para não precisar copiá-la. Ctrl C. Detalhezinho aqui, ó, para mim colar essa nova primeira linha, se eu colar normal, ó, Ctrl V, vai vir tudo zero, porque aqui não é número, ó, são fórmulas. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer o Ctrl C, e na hora de colar, eu clico aqui com o direito do mouse e boto colar valores, tá? Senão não vem a linha, vem só zero, porque só tenho fórmulas aqui, certo? Vou botar aqui no meio. Eu vou pegar então a nova linha pivô, que eu já copiei, e vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelo coeficiente da primeira linha, trocando o sinal. Qual é o coeficiente da primeira linha? 5 negativo. Se eu trocar o sinal, multiplicar por 5. Ah, professor, não entendi por que pegou 5. Porque eu estou calculando a primeira nova linha. A primeira nova linha, o coeficiente da variável que entra, da coluna correspondente à primeira linha, é o menos 5. A regra me diz que eu tenho que multiplico pelo coeficiente da variável que entra da primeira linha. Então, eu vou botar uma vírgula aqui, trocando o sinal. Trocando o sinal. Certo? Então, neste caso, o coeficiente era menos 5, veio para cá 5. Então, eu vou multiplicar essa linha por 5. Bueno, então vamos lá de novo. Já vamos trabalhando com as fórmulas de Excel para nós nos acostumar. Quem estiver fazendo no papel, pega a calculadora, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 5 dá 0,25, tá? Então, igual, eu quero multiplicar esta linha, multiplicar, é o asterisquinho aqui, o asterisco, eu quero multiplicar por 5. Enter, vai dar 0. E agora eu arrasto. Primeiro eu tenho que pegar a cruz aqui, eu arrasto para as demais, certo? Muito bem. Então, uma conferida aqui, 5 vezes 1, 5, funcionou a fórmula. Agora, eu vou, letra B, somar o resultado da multiplicação com a primeira linha antiga, com a primeira linha. Eu estou procurando a primeira linha nova, pego então, vou lá, copio a primeira linha, que é essa cara aqui, copio ela, Ctrl C. Essa, como não é fórmula, eu posso botar Ctrl V direto aqui, ela já vai copiar. Só vou tirar os quadradinhos, sem borda, certo? Eu vou copiar, eu vou somar esta mais essa. Até eu vou botar aqui uma linhazinha de soma. Tá? Eu vou somar essas duas aqui. Eu vou botar aqui mais, somar mais a primeira linha. Mais a primeira linha. Ele não deixa, eu já vou dizer por quê. Quando eu boto mais aqui, ele já entende que é uma fórmula. Mais, ou igual, ou menos. Então, eu tenho que botar o apóstrofe. Boto o apóstrofe mais a primeira linha. Eu engano ele. Aí ele deixa, ó. Se eu for aqui na barra de fórmulas, vocês vão ver que eu botei um apóstrofo aqui para ele permitir que eu inicie a célula com mais. Então, eu vou somar, peguei a nova primeira linha que eu calculei, que eu vou usar em todos agora o cálculo das novas linhas. Peguei a nova primeira linha,
multipliquei pelo coeficiente da primeira linha na coluna da variável que entra trocando o sinal, era menos 5, multipliquei por 5. O resultado, somar o resultado da multiplicação com a primeira linha. Então, eu estou somando esse mais esse. Então, vamos lá. Também vou usar já a fórmula do Excel. Abro a célula, boto igual, esse mais esse. 1. Fechou. Pego a cruz, arrasto para as demais células. Vou botar no meio para ficar igual. Pronto, já tenho a minha nova... Esse cara aqui é a minha primeira nova linha. Primeira nova linha. Certo? Então, eu já tenho a segunda nova linha, que também é a nova linha pivô, e calculei a primeira nova linha. Agora, vamos calcular a terceira. Tenho a primeira, a segunda. Quantas linhas eu tenho que calcular? Tenho que calcular 4 novas linhas. Primeira, segunda, terceira e quarta nova linha. Já calculei 2 até agora. O algoritmo é o mesmo. Então, vamos botar aqui. Segunda nova linha. Como que eu calculo? Da mesma forma. Eu pego a nova linha pivô, sempre a nova linha pivô. Multiplico agora por o coeficiente da segunda linha trocando o sinal. Qual é o coeficiente da segunda linha? Aliás, estou falando da terceira nova linha, né? Porque a segunda nós já temos. Calculando a terceira nova linha. A segunda já é a nova linha pivô. Qual o coeficiente da terceira nova linha? É 1, positivo. Troco o sinal, não podemos esquecer de trocar o sinal. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Certo? Vamos usar o Excel. Abra a célula, igual. Eu quero pegar essa linha e multiplicar por menos 1. Vai dar 0. Aqui vai ter que dar menos 0,5. Ó, perfeito. Só vou centralizar para ficar tudo igual. Então, já multipliquei. Agora, falta somar o resultado da multiplicação, que é esse cara aqui, com a... Agora não é mais com a primeira. Se eu estou calculando a terceira, eu vou somar com a terceira, tá? Então, vou lá em cima, busco a terceira linha. Esta aqui. Soma ela aqui, vou tirar essa setinha aqui, que eu não quero. Vou tirar aqui os quadradinhos, botar sem borda, que eu não quero. Então, essa mais, vamos botar o apóstrofe para enganar, mais a terceira linha. Fui lá em cima e busquei a terceira linha. Certo? Eu vou somar o resultado, que é essa aqui, com a terceira linha. Então, vai dar igual. Soma essa mais essa. E pego a cruz, reclico a fórmula. Centralizo. E essa aqui vai ser, então, a minha terceira nova linha. Muito bem. Então, agora, eu já tenho a minha primeira, a minha segunda, que é igual à nova linha pivô. Calculei a terceira, falta a quarta. Vamos calcular a quarta nova linha. Vamos lá. Mesmo algoritmo.
Por isso que é bom no Excel, porque evita de você copiar de novo. Você só faz o Ctrl C, Ctrl V. Pego a nova linha pivô, multiplico pelo coeficiente da quarta linha trocando o sinal. O coeficiente é menos 1, eu troco o sinal, vai ficar 1. Então, multiplico por 1. O que eu vou fazer? Pegar a nova linha pivô e multiplicar por 1. Então, vai ser igual 0, esse cara aqui, vezes 1. Enter. Pego a cruzinha e reclico a fórmula. Centralizo para ficar igual, beleza. Agora eu vou somar, apóstrofe, para ele permitir que eu comece com mais, somar com a quarta linha. Qual a quarta linha? A quarta linha está aqui, ó. É a quarta linha da tabela. Ctrl C, venho aqui e Ctrl V. Tiro aí as gradezinhas. Muito bem. Certo? Então agora eu tenho que somar. Igual essa mais essa. Pego a cruz, reclico a fórmula. Boto aqui, centralizo, e marco ela como a minha quarta nova linha. Maravilha! Agora eu tenho todas as linhas. Para quê? Para construir a minha nova tabela. Então, com essas 4 linhas aqui, eu vou construir a nova tabela. Esse é o próximo passo. Nós estávamos no 8º passo, então o 9º passo. Nono passo. Construir a nova tabela com as novas linhas. Então, vocês perceberam que para calcular as novas linhas, o primeiro passo é dividir a linha pivô pelo elemento pivô, tá? E achar a nova linha pivô. Achando a nova linha pivô, eu vou utilizar ela para encontrar as demais linhas. Só que a nova linha pivô já é uma linha da nova tabela. Nesse caso, é a segunda nova linha. Cada exercício é um caso. Aí eu pego a nova linha pivô, agora não é mais dividir, eu multiplico pelo coeficiente da variável que entra, da linha que eu estou calculando, trocando o sinal. Estou calculando a primeira. O coeficiente é menos 5, multiplico por 5. Encontro a multiplicação e somo com a linha que eu estou procurando. Estou procurando a primeira linha, primeira nova linha, eu somo com a primeira linha antiga. O resultado é a primeira nova linha. E assim eu faço igual para as demais. Pego a nova linha pivô, multiplico pelo coeficiente da variável que entra agora da terceira linha, trocando o sinal, era 1, ficou menos 1, multiplico. O resultado da multiplicação eu somo com a terceira linha antiga e acho a nova terceira linha. E assim faço para todas elas. Então agora eu posso fazer minha tabela novamente. Eu tenho que cuidar, agora eu tenho que cuidar quando for pegar a primeira linha, eu realmente pegar a primeira linha. Certo? A primeira linha não é essa aqui é a segunda. A primeira linha está aqui, ó. Então eu vou lá e copio ela. Ctrl C. Venho aqui e colo a fórmula, né? Colo os valores, certo? Então, a primeira linha foi. Onde é que está a segunda? A segunda é essa aqui, ó. É a nova linha pivô, a segunda. Neste exercício. Nem sempre vai ser a segunda. Ctrl C.
Venho aqui, Ctrl V. Vocês viram que ela puxou 4 casas depois da vírgula, né? Nós não precisamos todo isso de precisão. Então nós viemos aqui, ó, deixamos ela com, diminuímos aqui e aumentamos aqui. Com 2 casas, pode ser? 2 casas. Essa foi a segunda linha. Deu um errinho aqui na hora que eu puxei ela. Vamos de novo. Segunda linha. Ctrl C. Ctrl V. Está com 3 casas, eu quero 2. Isso aí. Opa, foi para 3 de novo. Quero 2 casas. Para não ficar muito número. Precisa tanto assim. 2 casas. Agora sim. Então essa... Vou tirar esse quadradinho daqui que eu não quero. Essa é a minha segunda linha. Tá dando um erro aqui na hora de eu copiar ela. A segunda linha é 0, 2,5. Por que ele vai para 13.3 aqui? Tá dando um erro. Deixa eu ver aqui. Vamos deletar ela. Primeira linha foi, né? Tá certinho. 1,05. Pá. Vamos copiar a segunda linha. É esta aqui. Aqui são formas, tá? Então, ó. Ctrl C, aquilo que eu estava falando antes. Fórmula, tem para mim copiar, eu tenho que copiar só valores, tá? Então eu coloco aqui, copiar valores. Agora sim, tá? Então não se esqueçam, sempre quando eu estiver copiando, fazendo Ctrl C, Ctrl V de fórmulas, que nem é o caso aqui, ó. Aqui se você clicar aqui é uma fórmula que tem, ó. É uma fórmula, então eu não consigo copiar direto e colar direto, eu tenho que colar valores. A primeira e a segunda linha foram. Vamos copiar a terceira? A terceira também é fórmula. Então, Ctrl C, vou copiar aqui, colar valores, fechou. E a quarta, essa aqui, Ctrl C, colar valores. Então eu já tenho a minha nova tabela aqui, certo? Vou dar uma conferida. A quarta linha está aqui, a terceira linha fechou, a segunda linha fechou, e a primeira linha fechou. 12,5. Fechou. Muito bem. Só para deixar todas iguais aqui, eu vou diminuir uma casa aqui. Aí. Agora ficou igual. Certo? Vamos montar a tabela. A lógica da tabela é sempre a mesma, tá? Aqui em cima, então, é o Z, depois é o X1, X2, as folgas, XF1, XF2, XF3 e a constante B. Vou centralizar. E vou fazer o desenho da tabela. Sempre a mesma coisa. Uma coluna para o Z. Se eu estiver fazendo na caneta, é importante eu fazer dessa mesma forma. Só que aqui eu quero ele preto. Vou mudar a cor dele aqui. Eu quero ele preto. Uma coluna para o B.
uma coluna para o Z, uma coluna para a função objetivo e o retângulo maior no centro para as restrições, tá? Então, montei minha nova tabela. Então, nono passo, construir a nova tabela com as novas linhas. Tá aqui. Vamos só botar o nomezinho delas aqui. Eu vou pegar aqui em cima. Ctrl C. Venho aqui. Ctrl V. Tá aí, certo? Então, tem a nova tabela. O 10º passo é nós encontrarmos a solução. 10º passo. Encontrar a solução. Muito bem. Como que eu faço o 10º passo? Montei minha nova tabela, estou pronto para fazer as análises. Eu vou, em primeiro lugar, letra A, encontrar as variáveis não básicas. Certo? No centro da tabela, onde há somente 0 e 1. Então eu venho aqui, eu olho aqui no centro da tabela e vejo aonde há apenas 0 e 1. Então aqui, ó, eu tenho somente 0 e 1. Deixa eu mudar aqui a corzinha. Então aqui eu tenho no x2, essa variável é uma não básica, porque eu só tenho 0 e 1. O xf2 também eu só tenho 0 e 1, é uma variável não básica. E o xf3 eu só tenho 0 e 1, é uma variável não básica. Tá? Muito bem. Então, variáveis não básicas. Eu já encontrei-as. O x2, quanto vale o x2? Muito bem. Agora eu venho aqui, ó. x2, onde tem o 1, eu vou lá na constante 2,5. x2 vale 2,5. Quanto vale o xf2? xf2, a folga 2, quanto vale? Eu venho aqui, encontro 1, e na linha que eu encontro 1, eu vou lá na constante. Vale 17,5. 17,5. Quanto vale o xf3? Mesma coisa. Eu venho aqui na coluna, acho o valor de 1, corro na linha até a variável, até a constante. xf3 vale 32,5. Muito bem. Letra B. Letra B. As demais são não básicas e o valor de Z. Então, as demais variáveis são variáveis não básicas, certo? Que são quais? As que sobraram. xf1 igual, xf1, o xf1 eu vou ter que igualar a 0, ele, já explico por quê, certo?
e o x1 também. x1 é uma variável não básica. Vou ter também que igualar a zero. E o valor de z z vai ser igual a 12,5. 12,5. Deixa eu acertar aqui. Aqui é variáveis básicas, VB. Variáveis básicas. Então vamos de novo olhar a solução. Primeira coisa que eu faço é encontrar as variáveis não básicas. São aquelas que têm só os valores de 0 e 1 na coluna. Coloco elas aqui, nesse caso x2, xf2, xf3. E acho o valor delas. x2 vem até o 1, vou até a coluna da constante, 2,5. xf2 vem até o 1, vou no valor da constante, 17,5. xf3 vou até o 1, vou no valor da constante, 32,5. As que sobraram, que foram essas aqui, x1 e xf1, são as variáveis básicas, certo? Vamos ver aqui no PowerPoint. Perdão, tá vendo? Eu inverti aqui, ó. Essas aqui são as variáveis básicas, as que têm valor, e as variáveis não básicas são as que eu vou igualar a zero. Já explico por quê. As que sobraram, que é o xf1 e o x1, são as variáveis não básicas. E sobrou também o valor de z, né, que vai ser a constante. Tá? Vamos ver uma coisa. Eu vou pegar, então, a minha variável, a minha função objetivo. Tá? Seria z vezes 1, vamos supor, né? Z vezes 1, certo? Então, o z está multiplicando 1, mais x1, que multiplica 0,5, menos 0,5, mais x2, que multiplica 0, mais xf1, que multiplica 1,25, mais xf2, que multiplica 0, mais xf3, que multiplica 0, igual a 12,5. Tudo que eu estou multiplicando 0 fica 0. Né? Então, z vezes 1, z, mais menos 0,5 x1, mais 0, que multiplica x2 é 0, não vou botar, mais xf1, aliás, vamos botar aqui na frente, 1,25, que multiplica x2, xf1, mais 0, x2, mais 0 é xf3, igual a 12,5. Então, eu peguei, isso aqui não precisa fazer, só para mostrar o porquê que eu tenho que atribuir 0 para xf1 e para x1. Sempre eu vou atribuir 0 para as variáveis não básicas, porque eu quero zerar essa equação e deixar só, eu quero deixar z, que é o meu lucro, igual a constante, que é 12,5. Daqui para cá, para essa equação virar essa, eu tenho que atribuir 0 para x1
e 0 para xf1. Então fica z, vamos botar aqui, atribuo, letra minúscula, atribuo 0 para x1 e 0 para xf1, certo? Quando eu faço isso, eu consigo ficar com z igual a 12,5, que é a minha solução. Então, para mim conseguir o valor de z, eu tenho que considerar que a folga xf1 é 0 e que o x1 é 0, certo? Então, por isso que sempre as variáveis não básicas eu vou igualar a 0 elas. Eu igualo x1 a 0, 0 vezes 0,50, igualo xf1 a 0, 0 vezes 1,25 dá 0, fico com z, aqui já é 0, porque eu já tenho 0 aqui, ó, multiplicando essas variáveis, me sobra só z igual a 12,5. Então, as variáveis básicas, aqui o professor confundiu antes, as variáveis básicas são aquelas que só tem o 0 e 1, certo? Então, vamos alterar aqui também. As variáveis básicas no centro da tabela, onde há somente 0 e 1. As demais são não básicas. E o valor de z, já estava certo aqui, tá? Então, variáveis básicas são aquelas que eu tenho só 0 e 1. E as não básicas são as demais, x1 e xf1. Estou analisando só o centro aqui da tabela. E fora do centro eu tenho o valor de z, que é 12,5. Ok? Por que eu atribuo 0 para as não básicas? Para zerar toda essa linha. Aqui eu já tenho 0, aqui eu já tenho 0. Então eu atribuo 0 ao xf1, multiplico por esse cara aqui, fica 0. Atribuo 0 ao x1, multiplico por esse cara aqui, fica 0. Fico só com o valor de z. Z igual a 12,5. Certo? Bom, chegamos à nossa solução. A solução é isso. É o valor das variáveis básicas, o valor das variáveis não básicas e o valor do lucro. Porém, teve um problema aqui. Nós temos uma restrição de não negatividade lá em cima, ó. x1 tem que ser maior que 0, x2 tem que ser maior que 0. A nossa solução não é ótima ainda. Por quê? Vou botar aqui, a solução não é ótima. A solução não é ótima. Porque x1 é negativo. Eu não posso ter valor negativo aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular novamente. Essa solução não é boa para esse problema, porque o x1 deu negativo. Vamos botar aqui, ó. x1 menor que 0. Não posso ter x1 negativo. Então, o que eu faço? Eu retorno ao passo quarto. 11º passo. Retorno ao passo 4. Certo? Vamos lá. Qual é o passo quarto? Eu vou achar a variável que entra. Copia minha tabela de novo, bem tranquilo.
tira esse cara aqui. Tira esse cara aqui. Tiro a borda de toda ela, refaço de novo as bordas. Sem borda. Fazer a borda. A borda, então, é sempre a coluna do Z. Opa, mas eu não quero vermelho, eu quero preto. Vamos lá, trocar a cor. Automático. A coluna do Z. A coluna da constante B. A linha da função objetivo, sempre igual à tabela. Vai mudar o tamanho dela de acordo com o número das restrições. E a parte interna. Vamos lá de novo. Eu acho a variável que entra. Vamos lá no passo da variável que entra. Quarto passo. Encontre a variável que entra e circular a coluna da mesma. Olhar na parte central da tabela, na linha da função objetivo. A variável que entra será o número negativo de maior valor absoluto. Aqui, como eu só tenho um número negativo, a variável que entra vai estar aqui. Vou circular variável que entra. Muito bem. Vamos aqui botar uma setinha para dizer que nós já achamos a variável que entra. Está aqui. Variável que entra. Beleza? Muito bem. Agora eu vou achar a linha pivô. É o quinto passo. Vamos ver lá. Quinto passo, encontrar a linha pivô. Eu divido esses carinha aqui, as constantes das restrições, vou copiá-las, Ctrl C, Ctrl V. Eu divido pelos coeficientes correspondentes, Ctrl C, Ctrl V, certo? Eu vou tirar aqui as 2,5 divido por 0,5, 17,5 divido por 2,5,5, 32,5 divido por esses caras aqui, certo? Isso vai dar quanto? 2,5 por 0,5 vai dar, vou pegar a calculadora aqui, 2,5 por 0,5. Vai dar 0,5. Não. Deixa eu fazer aqui no Excel que a minha calculadora tá louca. Eu vou tirar essa aqui. 2,5 divide por 0,5. 5. Isso aqui vai dar igual a 17,5 divide por 5,5. Vai dar esse valor aí. Depois eu ajeito. Igual a 32,5 divido por 1,5. Vai dar esse valor aqui. Muito bem. Desses resultados aqui, eu vou escolher o menor positivo. É esse cara aqui, ó, certo? Vou botar aqui, vou botar um sinalzinho de igual, só para vocês não se perderem. Igual. Igual. Então, o que eu fiz? Para achar a linha pivô, eu peguei esses caras aqui, dividi por esses caras aqui, peguei a constante B e dividi pelos respectivos coeficientes da variável que entra. 2,5 dividi por 0,5,
17,5, dividir por 5,5. 32,5, dividir por 1,5. O menor valor positivo eu vou escolher como linha pivô. A linha pivô é aquela que está com a constante igual a 17,5. Então, esta aqui é a minha linha pivô. Certo? Vamos botar aqui. Linha pivô. Linha pivô. Agora eu vou escolher o meu elemento pivô. Vai ser a intersecção da linha pivô com a variável que entra. Só vou copiar o círculozinho aqui. Venho aqui, Ctrl C. E esse aqui vai ser o meu elemento pivô. Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui vai ser meu elemento pivô. Elemento pivô. Pronto. Então, eu já escolhi a variável que entra. É o menor número, é o número negativo de maior valor absoluto. Como eu só tenho um número negativo, tá tranquilo, né? Depois, dentro das restrições, eu divido a constante pelo coeficiente da variável que entra, pego o resultado dessa divisão, escolho o menor valor positivo. Nesse caso aqui todos são positivos. Entre menos 3,2, entre 3,2, 5 e 21,7, o menor valor positivo é 3,2. Então, esta linha que corresponde à constante de 17,5 vai ser minha linha pivô. Na intersecção entre a coluna da variável que entra e a linha pivô, eu acho meu elemento pivô. E agora, qual o próximo passo? É achar a nova linha pivô. Eu pego a linha pivô e divido pelo elemento pivô. Vamos lá, então. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu vou achar a nova linha pivô. Nova linha pivô. Como que eu faço isso? Eu pego a linha pivô. A linha pivô. Só apagar esse carinha aqui, tirar as bordas. Eu pego a linha pivô e multiplico, divido pelo elemento pivô. O elemento pivô é 5,5. Eu divido por 5,5. Certo? Vou usar o Excel aqui. Selecionei a célulazinha aqui embaixo. Igual. Já entende que é uma forma. Eu vou dividir esse carinha aqui. Divido por 5,5. Enter. E replico a forma. E centralizo e acerto duas casas depois da vírgula. Tá? Então, para acertar as casas depois da vírgula é aqui, ó, certo? Então, esta é a minha nova linha pivô. Marco ela direitinho aqui. Nova linha pivô. Casualmente, agora, a minha nova linha pivô é a primeira, segunda, terceira nova linha também. Terceira nova linha. Certo? Nós vimos que no passo anterior, a nova linha pivô era a segunda. Nesse caso, quando nós descobrimos ela, nós vimos que ela é a terceira na tabela. Muito bem. Agora eu vou achar a nova primeira. A primeira nova linha. Primeira nova linha. É o mesmo algoritmo de sempre. Eu pego a nova linha pivô,
tudo fórmula. Então, Ctrl C, para mim copiá-la, eu tenho que copiar valores. Copia valor, ela vai vir com as casas decimais. Aí, né? Eu vou arrumar as casas decimais dela, 2 casas depois da vírgula. Então, eu pego a nova linha pivô e agora sim que eu vou multiplicar pelo coeficiente da primeira linha trocando o valor. Qual é o coeficiente da primeira linha? 0,5 negativo. Vem para cá, 0,5 positivo. Certo? Peguei a nova linha pivô, que eu vou usar em todas as novas linhas. Peguei a nova linha pivô, multipliquei pelo coeficiente da linha que eu estou procurando, que é a primeira nova linha, e troquei o sinal do coeficiente. Era 0,5 negativo, veio para cá positivo. Igual esse cara vezes 0,5. E reclico a fórmula, centralizo, coloco em 2 casas depois da vírgula. E agora eu tenho que somar com a primeira linha antiga. Mais, botar o apóstrofo, senão não deixa começar com mais a primeira linha. Qual era a primeira linha? Venho aqui na tabela e busco a primeira linha. Ó, a primeira linha. Ctrl C. Ctrl V. Tiro as bordas. E agora eu vou somar. Então, é esse mais esse. Vamos lá. Abro aqui a célula de soma igual esse mais esse. Certo? Reclico a fórmula, centralizo e marco. Essa vai ser a minha primeira nova linha. Muito bem. Agora eu vou achar a segunda nova linha. A terceira já está pronta. Nova linha. Como que eu faço para encontrar a segunda nova linha? Mesma coisa. Eu vou copiar a nova linha pivô, certo? Vou multiplicar pelo coeficiente da segunda linha, trocando o valor. Qual é o coeficiente da segunda linha? 0,5. Então, agora vou multiplicar por menos 0,5. Multiplico por menos 0,5 para obter esta linha aqui. Então, esse cara aqui vai ser igual a nova linha pivô vezes menos 0,5. Reclico o valor, centralizo, acerto 2 casas depois da vírgula e agora somo com a segunda linha antiga. Mais, deixa eu botar o apóstrofe, mais a segunda linha. Vamos lá buscar a segunda linha na tabela. Segunda linha é a primeira, segunda, é essa aqui. Ctrl C. Ctrl V. Tiro as bordas. Beleza. Então agora eu quero somar. Vou somar quem? O resultado da multiplicação com a segunda linha. Então, igual esse mais esse. Reclico. Centralizo. Então, vou botar um amarelinho aqui. Essa era a minha primeira nova linha. Esta vai ser a minha segunda nova linha. Segunda nova linha. Muito bem.
Agora falta só nós acharmos a quarta, né? Deixa eu ver. Já temos a nova linha pivô, que é a terceira, já calculamos a primeira, já calculamos a segunda. Vamos para o cálculo da quarta nova linha. Mesmo algoritmo. Copio a nova linha pivô. Multiplico pelo coeficiente da quarta linha trocando o sinal. A quarta linha está aqui. 1, 2, quarta linha é 1,5. Ele vai ser 1,5 negativo. Multiplico por menos 1,5. Então vamos lá. Vou usar o Excel igual. Quem estiver fazendo na mão usa a calculadora. Esse vezes menos 1,5. 0. E aí eu puxo para cá. Só falta agora eu centralizar os números e acertar as casas. Primeiro eu diminuo as casas, depois eu coloco 2 casas depois da vírgula. Agora eu tenho que somar com a quarta linha. Qual a quarta linha? Somar com a quarta linha, essa aqui. Ctrl C, vem aqui embaixo, Ctrl V. Tiro as bordas para ficar bonitinho. Vou botar aqui, então, somar, só que botar o apóstrofe, somar com a quarta linha. E o resultado, vou tirar esse carinha daqui que eu não quero também. O resultado vai estar aqui. Vai ser igual a esse carinha aqui, mais esta linha de baixo. E marco ela como, centralizo primeiro, vou fazer aqui. Somo, centralizo e marco ela como a quarta nova linha. Ótimo. Agora, qual o próximo passo? Eu já tenho as 4 linhas. É construir a tabela. Então, agora, nós temos as 4 linhas. Vamos montar a nossa tabela. Vou copiar a primeira linha. Primeira linha é esta aqui. São todas linhas de fórmula, então a gente tem que copiar, Ctrl C e copiar valores. Primeira linha foi, copiar valores. Segunda linha, segunda nova linha, a mesma coisa, Ctrl C. Não esqueça de sempre copiar valores, senão não dá certo. Terceira nova linha. Esta aqui, Ctrl C, copiar valores. E a quarta nova linha, essa de baixo aqui, Ctrl C, copiar valores. Ótimo. Agora vamos só acertar essa daqui. 2 casas depois da vírgula. Todos estão com 2 casas, sim. Vamos copiar aqui as restrições. Não precisa escrever de novo. Ctrl C. Ctrl V. Vamos fazer a nossa tabela, sempre o mesmo padrão, Z, que é o lucro, X1, que é a primeira variável, X2 a segunda, XF1 a primeira folga, XF2 a segunda folga, XF3 e a constante B. Centralizo
Vou fazer as gradezinhas, uma coluna para o Z, uma coluna para a constante B, uma linha para a função objetivo e o retângulo para as restrições. Está aí a nossa nova tabela. Vamos procurar então as variáveis básicas. As variáveis básicas são aquelas que nós só temos 0 e 1, certo? No outro exercício era x2, xf2, xf3. Na tabela anterior, aliás. Na tabela atual, quais as variáveis básicas? Aqui. Aqui, x2 e xf3. Então, essas são as variáveis básicas. Professor, mas não olhou o z, não. Quando eu procuro as variáveis básicas, eu olho, e as não básicas, eu olho só no quadrado interno aqui da tabela. Não olho o z nem o b. Então, vamos lá. Variáveis básicas. x1, perdão, vale quanto x1? Eu venho aqui até 1 e vou lá na constante, vale 3,18. x2 vale quanto? Venho aqui no 1 e sigo na linha até a constante, 0,91. E o xf3 igual, venho aqui, 27,73. 27,73. Muito bem. Variáveis não básicas são as outras duas que sobraram. Variáveis não básicas, xf1, as não básicas, eu sempre falei para vocês que nós vamos zerá-las, igual a 0, e xf2, vamos igualar a 0. Por que igualar a 0? Aqui x1 vezes 0 vai dar 0, x2 vezes 0 vai dar 0. Aqui, se eu botar o xf1 valendo 0, 0 vezes 1,23 dá 0. Se eu colocar xf2, atribuir o valor de 0, multiplico por esse cara, dá 0. Aqui já vai dar 0. Me sobra o valor de z. Né? Z vai ser igual, se esses dois carinha forem 0, z vai ser igual a 14,09. Então, esta aqui é a solução do meu problema. O maior lucro é quando eu tenho z igual a 14,04 com x1 valendo 3,18 e x2 valendo 0,21. Vamos conferir? Pego a minha função objetivo lá em cima, que era essa aqui, maximizar lucro. Copio ela aqui embaixo e substituo os valores que eu encontrei. Eu quero máximo lucro, máximo z, igual. Quando o x1 vale 3,18, eu não copiei a função, deixa eu copiar para nós termos ela aqui. Ctrl C, Ctrl V. Máximo z vai ser igual a 3 que multiplica x1, 3 vezes x1 vale quanto? 3,18. Mais
mais 5, que multiplica 0,91, que é o x2. Se nós fizermos essas contas, vai dar máximo valor de z igual 3 vezes 3,18, vai dar 3 vezes 3,18, 9,54. 9,54 mais 5 vezes 0,92, 4,60. Somando isso, aqui dá um arredondamento diferente, 14,14. Será que eu fiz uma conta erradinha? Vou fazer aqui do lado, aqui, ó. 3 vezes 3,18, 9,54. E aqui 5 vezes 0,91. Eu botei 0,92. Aqui está o erro, ó. É 0,90. Deixa eu sair daqui, se eu não consigo arrumar. Aqui é 0,91. Então aqui eu vou multiplicar. Vai ser igual a 5 vezes 0,91. Vai dar 4,55. Né? Então se eu somar esses dois, esse mais esse, é para fechar o 0,44. Máximo Z igual a 14,09. Fechou. Então nós provamos que o exercício, a resposta está correta. Então nesse caso aí, a solução é ótima. Qual solução? A solução do meu máximo lucro vai ser 14,04. Para isso, a minha variável x1 tem que valer 3,18 e a minha variável x2 valer 0,91. Dessa forma, eu termino o exercício. Então, o exercício é um pouco longo. Geralmente, não dá certo na primeira tabela. Sempre aparece um valor negativo. Apareceu um valor negativo, a solução não é ótima. Por quê? Porque o x1 e o x2 não podem ser negativos. Eu já tenho minha restrição aqui em cima. Ó. x1 e x2 tem que ser maior que zero. Então, neste caso, eu tenho que refazer a tabela. Começo lá no passo 4 e vou refazendo todo o algoritmo, passo a passo, até encontrar a solução. Então, nós vamos fazer mais um. Vocês façam o exercício junto comigo. Acompanhem, façam no Excel ou façam na calculadora, não tem problema, mas façam passo a passo para vocês não se perderem. O algoritmo é sempre o mesmo. Sigam os 11 passos, tá? Até a solução do problema, até o 10º passo, que é a solução do problema. Se a solução não for ótima, retorne ao 4º passo, que é copiar a tabela, encontrar a variável que entra, encontrar o elemento pivô, encontrar a linha pivô e encontrar as novas linhas e montar a nova tabela. Certo? Então esse é um exercício, é um método muito utilizado no Simplex para resolver problemas. Claro que quando você tem muitas variáveis, muitas restrições em problemas mais complexos, tem um sistema computacional que faz toda essa lógica. Mas a lógica do algoritmo é exatamente o que nós estamos fazendo. Ok, pessoal? Pois vamos fazer mais um. E vou postar também 2 problemas de Simplex para vocês resolverem, tá? Com isso a gente termina a parte de solução de programação linear, de pesquisa operacional, com gráficos e com o Simplex. Simplex nós vamos trabalhar mais um encontro ainda, vamos fazer mais uns exercícios juntos, para vocês pegarem bem o método.
E aí, para finalizar essa parte do conteúdo, nós vamos fazer um problema onde nós vamos modelar, resolver pelo método gráfico e resolver pelo método simplex. O mesmo problema, nós temos que chegar na mesma solução pelos dois métodos, ok? Obrigado.